A paz, igreja. Amém. Vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias em João 6, o versículo 60 ao 68, por favor. Tá, vamos lá. No Evangelho de João, do capítulo 6, no versículo 60, diz: Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: Dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: Isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: E por isso eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhes seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12: Vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Tem mais uns 2 versículos, mas vamos ler só até aqui. Eu particularmente gosto muito desse texto. Eu fiz um devocional há um tempo sobre todo esse capítulo 6, mas eu não ia ler o capítulo inteiro aqui. E marcou muito esse capítulo e principalmente esse final, que inclusive eu já usei essa resposta de Pedro em diversas orações. Para quem iremos, né? E eu gosto desse capítulo porque ele basicamente começa e finaliza uma história. Ele é bem fechado, então você consegue pegar muitas coisas dele, né? E ele começa com a multiplicação dos pães, que é uma passagem que muita gente conhece, muito famosa, mas que dentro do capítulo 6, ela é basicamente o catalisador para todos os eventos que vão decorrer a partir daí, né? Fazendo um resumo do capítulo para que a gente entenda o final do 60 ao 68, Jesus ele estava junto com uma multidão que seguia ele. Então, ele percebeu que aquela multidão sentia fome. Alguns outros evangelhos vão dizer que os discípulos avisaram ele que aquela multidão precisava comer, e Jesus então alimenta toda aquela multidão. E a partir daí alguma coisa muda em relação à relação que ele tinha com aquele pessoal todo. Na verdade nem muda tanto, porque no versículo 2 vai dizer que eles continuaram a seguir Jesus por causa dos seus milagres de cura. Então eles podem ter ido inicialmente com uma boa intenção, mas eles continuaram a seguir Jesus, não por Jesus, mas pelos milagres de cura. Mas a partir da multiplicação dos pães, tudo realmente muda, porque eles começam a ir atrás de Jesus para conseguir mais pão, né? E o ponto principal é que o pessoal, depois que conseguiu os pães que eles tanto queriam coroar Jesus como rei, para você ver a quantidade de pão que esse pessoal gostava, e Jesus fugiu, porque ele sabia que aquilo era loucura, e eles foram atrás dele. E quando eles se encontraram, Jesus encontrou aquele povo de novo, ele resolveu explicar então o que estava acontecendo para aquele pessoal todo. Que era, eles estavam atrás de Jesus não por Jesus, mas pelo pão. Eles não estavam atrás do pão da vida, mas atrás do pão de trigo. E eles não entendem inicialmente. Eles fazem perguntas e mais perguntas, e claramente eles não estão entendendo o que Jesus está falando. E quanto mais pergunta, mais Jesus é enfático, mais ele é preciso, mais ele é duro com as palavras. E isso vai incomodando, até o momento que eles conseguem entender. E quando eles entendem, eles acham ela muito dura e abandonam Jesus. Presume-se, a Bíblia diz que foram 5.000 homens, mas presume-se que com as suas esposas, com as suas famílias, tinham em torno de 10 a 15 mil pessoas naquela multidão. E a gente, pelo texto, consegue pressupor que sobraram só os 12. Porque aqui diz, Jesus perguntou aos 12 se eles não iriam também. Dos 10 a 15 mil pessoas, teoricamente, sobrou só 12. E a minha pergunta é,
sobraram os 12. Desses 10 a 15 mil, para onde que eles foram? O que eles foram fazer? Eles voltaram para suas sinagogas, eles voltaram para os seus fariseus, mestres da lei, mas para quê? Se eles acabaram de largar Jesus. Pedro, falando pelos seus amigos, falando pelos seus irmãos nessa passagem, ele afirma que não há ninguém para quem eles possam ir que ofereça o que Jesus acabou de oferecer para eles. Jesus ele fez uma oferta para todas aquelas pessoas. Todos eles recusaram e foram embora. E Pedro fala, não tem ninguém, nem nada, que ofereça o que o Senhor ofereceu. E o que Jesus oferece? Eles estavam em busca de pão, estavam em busca de cura. E Jesus fez isso, Jesus curou, Jesus deu o pão, tudo certo. Mas depois, ele ofereceu algo mais profundo. No texto, no capítulo 6, Jesus oferece 4 coisas basicamente. No versículo 35, deixa eu pegar aqui. Ele diz, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Não ter fome, não ter sede. E isso ele repete algumas vezes. No 37, ele diz, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Não ser rejeitado foi o que Jesus ofereceu. No 37. No versículo 40, ele diz o seguinte, porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Vida eterna. E isso é repetido 7 vezes por Jesus durante esse capítulo, a vida eterna. E no 56, bem no final, ele diz, todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Relacionamento, intimidade, comunhão, união. São essas 4 coisas que Jesus oferece. Algo mais profundo para eles. Não é sucesso financeiro, não são relacionamentos duradouros, não são promessas materiais. Jesus oferece algo mais profundo. Oferece relacionamento, alguma coisa mais espiritual. Os 12 que continuaram ali, muitos deles, depois que Jesus subiu, foram mártires, morreram assassinados. Poucos deles morreram de velhice ou por causas naturais. Todos eles foram assassinados. Nenhum deles recebeu esses bens materiais que aquela multidão toda estava procurando. Mas todos os 12, e até mesmo depois dos 12, na igreja até hoje, todos os que morrem não recebem isso que eles queriam, que a multidão queria, mas recebem o que Jesus prometeu. Porque eles aceitaram o pão da vida em vez de aceitar o pão de trigo. Eles morreram com tudo isso, com essas 4 coisas que eu falei. Relacionamento, vida eterna, não sentir fome nem sede. A fala de Pedro revela uma coisa muito importante aqui. Que às vezes a gente trata Jesus como uma barganha, né? Ele é a melhor opção, ele tem os melhores benefícios, tipo cartão de crédito. Quando a gente vai procurar, ele tem o melhor benefício, entrega as melhores coisas. Acho que vale a pena eu ir para o lado de Jesus, negar os outros. Na balança aí é mais favorável. Mas quando Pedro diz, Senhor, para quem iremos? Ele está claramente dizendo que Jesus não é a melhor opção, dentre todas. Ele é a única opção. Não existe mais ninguém que faça e entrega o que Jesus faz. Não tem alguém que entrega parecido ou igual. Ninguém entrega. Jesus é a única opção e não a melhor opção. Aquela multidão já tinha ido a Jesus por intenções erradas, como eu falei. Foram já pelos milagres e mais para frente eles pedem mais milagres. Eles pedem mais coisas. O que é muito curioso porque parece fazer um paralelo com o pessoal dos israelitas no Egito, que viram milhares de sinais, milhares de milagres, e ainda assim queriam mais, porque não estavam satisfeitos, e muitos deles preferiram voltar para o Egito, porque não estavam satisfeitos com o que Deus tinha entregado para eles. E é muito curioso porque no 30 e no 31, eles puxam isso de novo, eles dizem aqui, a multidão, né? Então lhe perguntaram, que sinal miraculoso mostrarás para que o vejamos e cremos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná do deserto, como está escrito, ele lhes deu a comer o pão do céu. Eles estavam pedindo uma prova para acreditar em Jesus. Faz mais milagre aí, só para eu ter certeza de que vale a pena. Como eu falei, estavam tratando como várias opções. Me prova aí que vale a pena acreditar e seguir você. Que era muito o que o povo pedia, né?
já estava sendo suprido, já estava sendo alimentado, já estava sendo guiado, mas era pouco. Deus estava provendo pouco para os israelitas. Mas o ponto dessa parte que eu estou falando é que em Mateus 6,26, Jesus diz: observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam os celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? O povo foi atrás de suprir algumas necessidades, fome, doenças, e Jesus fez isso, ele supriu a necessidade daquelas pessoas. Essa não é a única passagem da Bíblia que Deus promete suprir as nossas necessidades. Não luxos, necessidades. Suprir aquilo que é realmente necessário para que a gente sobreviva, para que a gente viva, para que a gente aproveite a vida que Ele dá. Várias passagens, Deus dá essa promessa de suprir as necessidades. Tanto não é errado buscar a Deus por necessidades, que Jesus não negou comida para aquela multidão. Só um segundo. Aquela multidão foi com uma necessidade, fome, e Jesus falou: tá bom, vou alimentar vocês. A multidão foi com doenças, com deficiência, e Jesus falou: tá bom, eu curo vocês, não tem problema nenhum. A questão aqui é que em algum momento eles confundiram as coisas. Necessidade, buscar a Deus por necessidade é algo bom. Hebreus faz uma longa dissertação do 7 ao 10 ali, explicando que Jesus é o nosso sumo sacerdote compassivo, para que a gente entenda que a gente tem caminho direto de intimidade com Deus para clamar e pedir pelas nossas necessidades. É muito bom que a gente dependa de Deus para suprir todas as nossas necessidades. O problema foi que o povo colocou a necessidade acima de quem supre a necessidade. Então eles foram atrás de Jesus pelo pão. Nada além disso. Eles não foram pelo conhecimento. E Jesus alimentou. Jesus até diz, para eles: vocês estão atrás de mim porque comeram do pão e ficaram satisfeitos. Jesus satisfez eles. Mas eles começaram a usar Jesus como ferramenta para conseguir aquilo. Eles não entenderam como consequência: eu sigo Jesus, creio em Deus, Ele cuida de mim. Você é a ferramenta para eu conseguir o que eu quero. Quando a gente coloca as nossas necessidades acima, Jesus é que está o problema, não é ir até Ele pedindo por nas nossas necessidades, Aquilo que foi bênção para eles se tornou o foco deles. Mas eu gostaria muito que vocês entendessem que o pão que alimentou e satisfez eles, no dia seguinte já não serviu de nada. Eles estavam com fome de novo. E foram atrás de Jesus para conseguir mais pão. E aí é que está. Se a gente escolhe o pão, a gente sente fome de novo. A gente nunca vai estar satisfeito se a gente escolher o pão. A gente vai comer, vai estar satisfeito, vai estar muito feliz. No dia seguinte a gente está com fome de novo. No versículo 30, eles pedem o mesmo pão que Moisés, no deserto, que Deus entregou para eles, o maná. E no 58 Jesus responde, dizendo que aqueles que comeram do maná morreram, mas quem comer do pão da vida nunca terá fome e terá vida eterna. Imagina você estar com fome, você chega em casa com fome, pede para o seu pai, pede para alguém comida, e a pessoa responde falando: vou te dar uma coisa para você nunca mais ter fome. Você nunca mais vai sentir fome. Pô, é claro que você fala sim. Eles falaram não. Eles falaram: eu prefiro pão. Me dá mais pão que eu já estou satisfeito com isso. Eles não entenderam o que estava acontecendo com eles. Parece que eu não vou chegar no versículo 68 que eu falei de Pedro, mas eu vou chegar lá. Toda aquela multidão, assim como nós hoje em dia, tem um vazio no nosso peito, um vazio no nosso coração, um buraco que a gente tenta preencher ele constantemente. É uma carência que a gente tem, fruto da queda. Nós estamos incompletos, principalmente sem Jesus. E Jesus ofereceu tudo aquilo que eles pediam. Tem um paralelo muito curioso, porque Jesus oferece vida eterna e não sentir fome para quem estava doente e para quem estava com fome. Então todas as necessidades ele estava pronto para retribuir ali. Mas eles se recusaram. Para seguir Jesus tem um preço, a gente sabe que tem um preço, e às vezes não é fácil. Mas como eu disse, a resposta de Pedro nos coloca sem opções. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja quase impossível seguir Jesus, o que a gente vai fazer? Que opção que a gente tem?
Como eu falei, eles voltaram para suas vidas. Eles voltaram para o seu dinheiro, voltaram para o seu trabalho, voltaram para os seus hobbies, voltaram para os seus sonhos, objetivos, talvez em busca de, nas suas vidas, receberem aquilo que Jesus tinha acabado de prometer para eles. Falou, se você se alimentar do pão da vida, eu vou te entregar tudo isso. Eles saíram, mas ainda com essa necessidade de querer tudo isso. Saciedade, satisfação, esperança, que eles não vão conseguir sem Jesus. Não adianta nada a gente buscar qualquer coisa fora de Jesus. E não tem problema a gente desejar, querer coisas, buscar coisas no mundo. Mas é a gente entender que nada nessa terra vai entregar e fazer para a gente aquilo que só Jesus faz. E às vezes a gente depende dessas coisas na esperança de fazer o mesmo efeito a gente que Jesus faz. E não vai fazer. E é muito curioso que no Evangelho de Jesus, no Evangelho de João, capítulo 4, ele fala uma coisa muito parecida para a mulher samaritana. Que ele fala, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Ou seja, era uma verdade o que Jesus estava falando, porque ele não falou só uma vez. Ele falou 2 vezes para 2 pessoas. Vocês vão sentir fome de novo. Vocês vão sentir sede de novo. Mas se você comer do pão da vida e tomar do meu sangue, vocês nunca mais vão sentir fome e sentir sede. Buscamos muitas vezes, em diversos âmbitos da nossa vida, aquilo que só Jesus entrega. Eu vou repetir isso algumas vezes durante essa pregação, para ficar bem fixado na cabeça de todo mundo. Que a gente busca, nas coisas dessa terra, aquilo que só Jesus faz e entrega. Às vezes a gente está triste, cansado, teve um dia difícil no trabalho, na escola, faculdade, brigou com alguém, e a gente coloca na nossa cabeça, chegar em casa, eu vou assistir aquela série, assistir aquele filme, assistir aquele jogo, vou fazer tal coisa, vou dar uma descansada. Mas você faz o que você quer, e o problema continua lá. O cansaço, a raiva, a frustração continua lá. Aquilo serviu só para distrair. Aquilo serviu só para você não parar para pensar naquilo. Aí você termina o filme, termina a série, termina o jogo, e os problemas voltam, os sentimentos voltam, a ansiedade, o medo, a tristeza, tudo volta. Quantas vezes a gente se sente assim e a gente procura a presença de pessoas, de coisas, e não procura a presença de Deus para satisfazer isso que a gente tem, para entregar tudo para Ele e a gente aliviar isso. Por que a gente escolhe as coisas dessa terra? E como eu falei, não tem problema a gente assistir uma série, assistir um filme, mas ter essa consciência de não ir buscar isso esperando que você saia do mesmo jeito se você tivesse buscado Jesus. Porque você vai estar colocando características de Jesus em coisas que não têm as características de Jesus. Ou às vezes a gente atrela a nossa felicidade, nossa satisfação, nossa plenitude em coisas futuras, coisas presentes. Então, quando eu passar naquela faculdade, quando eu conseguir aquele emprego, quando eu comprar aquele carro, quando eu comprar aquela casa, aí você compra, você conquista, você luta, você batalha, e quando você tem aquilo nas suas mãos, nada. Você não sente realizado, você não sente preenchido, e se sente, daqui a pouco passa, a vida continua, não dá para você se sentir satisfeito o tempo inteiro. Passou já. Então, por que aquilo era tanto seu foco, tanto seu objetivo, se já passou? Quando Pedro dá essa resposta, ele está afirmando que não importa o quão dura é aquela verdade, é uma verdade. Não é uma opinião, não é um ponto de vista, uma perspectiva, é uma verdade. Para quem iremos? Se Pedro e os demais tivessem abandonado Jesus, junto com aquela multidão inteira, o que ia ser deles? Vocês acham que eles iam conseguir viver com fome depois de ter estado na presença daquele que extermina sua fome? Eles iam conviver tranquilamente sentindo fome de novo? Não tem discussão em relação a isso, é uma verdade. Eles reconhecem que o poder daquelas palavras que Jesus tinha acabado de falar, aquela verdade. Eles entendem que abandonando Jesus, como os outros fizeram, eles vão viver uma vida vazia, onde nunca vão estar satisfeitos, sempre vão estar sozinhos e principalmente vão estar refém das coisas desse mundo. Vão estar presos, vão estar acorrentados às coisas desse mundo. Porque só Jesus liberta a gente das coisas desse mundo. A Bíblia não fala só de coisas, situações, dinheiro, projeto. Pedro não diz para o que
ou para onde nós iremos, né? Ele diz para quem iremos. Ele fala da pessoa de Jesus. E em todas as traduções, ou pelo menos as 7 que eu procurei, Pedro se refere especificamente a Cristo. Nenhuma tradução muda isso. É para quem iremos. Muitos daqueles discípulos judeus que estavam ali ouvindo Jesus, eles voltaram para suas sinagogas, para os seus mestres da lei, para os seus rabinos, e eles iam voltar a buscar a Deus através dessas pessoas. Através desses homens, eles iam buscar a sabedoria de Deus, a presença de Deus. Mas antes deles abandonarem Jesus, ele já rebate no versículo 40, dizendo: porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Não tem como chegar no Pai sem o Filho. Mas eles iam tentar, porque eles recusaram o Filho. Jesus era a única forma de todos aqueles que estavam ali chegar ao Pai. E nessa época que a gente está vivendo, em que é muito fácil a gente se perder nos nossos relacionamentos, e eu não falo só amorosos, qualquer relacionamento entre familiares, os relacionamentos da empresa, nossos pastores, nossos líderes, em que a gente deposita neles a mesma coisa que eu falei, características que só Jesus provém. Quantos aí fora, ou até aqui dentro hoje, não se preocupam mais em agradar o chefe, ao pastor, o líder, a esposa, o marido, os filhos, os funcionários, do que agradar a Deus? Esperam de pessoas aprovação, reconhecimento, recompensas, na expectativa, de novo, de receber aquilo que só Jesus pode dar. Quantas vezes a gente espera aí chega até o chefe, fica semanas e semanas perturbado, porque precisa de uma promoção, então fica querendo agradar o chefe, ou busca o seu pastor, o seu líder, honra ele, faz milhares de coisas em troca de uma oração, de uma bênção, enquanto a gente pode pedir diretamente a Jesus, pode pedir diretamente ao Pai, pode depender única e exclusivamente da opinião e da visão dele sobre a gente, mas a gente atrela as nossas necessidades a coisas e pessoas nessa terra que nunca vão entregar aquilo que só Jesus faz. Vamos continuar estagnados, vamos continuar com fome, enquanto dependermos das coisas dessa terra. Não importa o quão a pessoa tenha dinheiro, o quanto a pessoa seja sábia, o quanto a pessoa seja influente, nada do que ela pode te entregar tudo, nada vai ter valor sem Jesus. Existe uma frase bem famosa de Fyodor Dostoiévski. É uma frase que eu acredito que a maioria já tem ouvido, que é: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Como eu falei, existe um buraco no nosso peito, na nossa existência, no nosso coração, e que a gente fica jogando coisas constantemente, na expectativa de tapar esse buraco. E ele não vai sendo tapado se a gente ficar jogando coisas dessa terra. Se a gente joga gostos, interesses, objetivos, metas, sonhos, vícios, e a gente fica jogando coisas, e o buraco continua vazio, continua vazio, continua vazio. Isso frustra a gente, isso cansa. É cansativo viver uma vida frustrada, é cansativo viver uma vida cansado. Você acordar cansado, se divertir cansado, sempre triste, sempre meio cabisbaixo, nunca satisfeito com nada. Você teve um dia maravilhoso, mas não foi tão bom assim. Faltou alguma coisa. Recebi o elogio, mas não era exatamente do jeito que eu queria. Recebi aquele presente, mas veio na cor errada. E você nunca está bem, nunca está satisfeito, e aquele buraco vai crescendo, porque ele tem o tamanho e o formato de Jesus. E você está colocando coisas que não têm esse formato. Existe um exemplo que eu uso da minha vida, para exemplificar um pouco isso, que é: durante minha adolescência, eu tinha muito sonho de namorar, igual todo adolescente. Todo menino adolescente tinha um sonho, porque quando eu tiver isso, aí eu vou estar bem, eu vou estar satisfeito, finalmente vou conseguir, vou ser até melhor do que algumas pessoas que não têm, porque é assim que adolescente pensa. Então eu comecei a namorar com 19 anos, a Sabrina. E não me senti muito satisfeito, porque faltava mais coisa. Agora eu precisava ser reconhecido. Precisava que ela me reconhecesse. Esse é o cara. Que ela entendesse que eu posso cuidar dela, que eu sou o cara certo.
E um dia ela provou. Ela me falou o quanto que ela gostava, o quanto que era recíproco. Mas eu não acreditei. Para mim não servia. E aí eu entendi que eu estava querendo que ela tapasse esse vazio do meu coração. Que eu tinha algo no meu coração que eu obrigava as pessoas à minha volta, amigos, parentes, inclusive a Sabrina, a suprir essa necessidade, suprir essa carência, suprir essa dor. E ela não tem o dever e nem consegue suprir isso. Só Jesus consegue suprir isso. E às vezes a gente se perde aí. A gente tem que parar de depender das coisas dessa terra para tentar tapar esse buraco. Senão a gente se torna refém. Sempre faminto, sempre buscando mais, sempre insaciável. E nessa de não entender que só Jesus tampa esse vazio do nosso coração e sempre querendo cada vez mais, a gente escolhe o pão. E todo dia a gente vai escolhendo o pão. E todo dia a gente quer pão. Até a gente abandonar Jesus igual aquele povo fez. E não é difícil abandonar Jesus. É muito mais difícil continuar com Jesus. Não acho que só porque a gente está na igreja, que a gente vem sábado, domingo e quarta, que a gente não consegue simplesmente abandonar Jesus porque Ele não entrega o que a gente quer, que é essa satisfação dessa terra. Porque a gente fica de olho no pão. Todo dia a gente tem a oportunidade de aceitar o pão da vida. E todo dia é oferecido para a gente o pão de trigo. E a gente que escolhe se a gente quer o pão de trigo, comer, satisfazer, depois sentir fome de novo, ou se a gente quer o pão da vida, para a gente finalmente estar bem, estar saciado, estar livre dessa insatisfação que persegue a gente. A gente tem esse vazio e você pode parar aí na sua cadeira e pensar agora: será que eu estou satisfeito com a minha vida? Será que eu estou bem? E se não tiver, por quê? A gente tem casa, a gente tem família, a gente tem trabalho, a gente tem escola. Por que a gente não está bem? Por que eu não estou feliz? Por que eu não estou satisfeito? E quando você percebe a resposta, que é Jesus, às vezes é difícil. Você para para pensar durante a vida inteira e fala: verdade. Em nenhum momento eu tentei colocar Jesus nesse lugar. Tentei falar: ó, Jesus, eu estou com essa carência, eu estou com isso. Toma para o Senhor. Porque estou cansado de procurar e continuar nesse lugar. Continuar estagnado, continuar parado. Não sair do lugar. E o alívio e a satisfação de quando Jesus tapa esse buraco, o mundo muda de cor. As coisas dessa terra param de ter tanta importância. Param de parecer tão atrativas, tão maravilhosas. E o que antes parecia tão sem graça, como eu disse, eles estavam querendo comida, eles estavam querendo cura. Parece muito mais legal do que comunhão, do que a vida eterna, do que saciedade. E quando eles tiveram algo mais profundo, eles recusaram. Então, para trazer essa reflexão para a gente está comendo de que pão diariamente? O pão da vida ou o pão de trigo? E a ideia do título é: não escolha o pão de trigo. Não escolha o pão de trigo. Senão você vai continuar insaciável, refém, esse vazio. Buscando o pão da vida, buscando Jesus, essa carência, esse buraco, esse vazio é suprido. E a satisfação que só Ele entrega toma conta da gente. Baixa essas cabeças, vamos fazer só uma oração para a gente refletir sobre isso.